sem sair do lugar, de Cascavel, direto para Arapongas. Oi, Eva! Bom Oi. dia! Bom dia! Numa sexta-feira santa, um dia de reflexão em que a gente deixa de lado a carne vermelha ali na cozinha, você não consegue sentir o cheiro daí, logo teremos um aroma assim no ar. Que pena que você não irá sentir porque é de bacalhau, tá? Nosso prato do já deu água na dia boca. é com arroz de coco, confit, com batatas, perfeito, magnífico, para a gente deixar a carne vermelha mesmo de lado. Hoje não tem missa, mas as pessoas ficam, é óbvio, acompanhando o passo a passo da Via Sacra. A gente já mostrou ao longo da semana algumas apresentações que vão acontecer em Cascavel e esse é o nosso objetivo, de focar em tudo aquilo que possa abrir nossa mente, apurar nossas sensações para coisas melhores, que a gente transborde na vida dos outros, assim como você vai fazer agora com a gente. Que tipo de trauma de infância pode ainda ser carregado pelo adulto em alguns pontos estratégicos do corpo? Como que se mapeia um corpo sobrecarregado de traumas de infância? Pois é, tudo que nós vivemos, desde a concepção, vida intrauterina, primeira e segunda infância, fica registrado no nosso cérebro, no nosso sistema e descarrega no nosso corpo, né? Então nós temos aí 6 lugares muito importantes que são muito comuns, onde o nosso corpo descarrega essas emoções que foram vividas e que não foram ainda ressignificadas. Uma delas é a garganta. São crianças que passaram por dificuldade de se expressar, por dificuldade de poder dizer aquilo que gostaria, não tiveram a permissão de ser quem gostariam de ser e que também tiveram que aprender a engolir o choro. A garganta é um deles, o pescoço, muita atenção, carrega movimento de submissão, de repente não conseguiu se curvar diante de uma situação, a não aceitação de alguma situação não entendida, até mesmo pela família, porque as crianças captam a emoção dos pais, os problemas para si que a criança pega e ela não consegue dividir por conta do problema da garganta que ela não conseguiu dividir, gerando muitos estresses. Outro lugar que o corpo, que é muito comum, que a gente vê que os adultos sentem muito, são os ombros. A questão do peso, por quê? Na infância precisou viver muitas responsabilidades e de repente precisou até ser um peso para alguém. Então é muito comum que a gente vê as pessoas se queixando de dores nos ombros. E essas dores nos ombros têm a ver também com um desses traumas e sensações vividas, emoções reprimidas na infância. A gente vê muito comum também, Eunice, a questão do estômago, né? Ai, tenho azia, meu estômago tá sempre virando, tá sempre queimando. Foi alguma situação que não conseguiu digerir algo muito impactante, não conseguiu ainda ressignificar. E que faltou a confiança, sua confiança foi quebrada ou de repente até mesmo sentiu que os seus limites foram invadidos. E claro que na vida adulta tudo vem à tona. O quadril, muitas dores de quadril ou dores repentinas de quadril traz o sentimento de abuso. Não necessariamente um abuso físico, mas pode ter sido um abuso emocional que acabam sentindo a falta de apoio, sentindo medo e insegurança. E um outro ponto, um outro lugar muito, mas muito importante e muito comum é o joelho. As pessoas se queixam muito de joelhos. Na visão sistêmica, são pessoas que não conseguem se sentir pequena diante dos pais, diante das situações que foram recebidas, diante das moedas que foram recebidas. E também joelhos está nas nossas pernas, é aquilo que nos leva para a vida. Então tem dificuldade. O joelho tem a conotação da dificuldade de ir para a vida, a dificuldade de pensar no futuro, a dificuldade de sentir desejos, estar presa ou preso numa situação que não gostaria de estar. Esses são os principais pontos que o nosso corpo revela, os nossos traumas de infância. E nós temos outros pontos também, né? Como quedas de cabelo, que é perca de proteção. São comuns também, mas não são tão fortes para a gente poder trabalhar esse trauma, né? É importante que existe toda dor, existe um propósito. Tudo que dói tem um propósito. E todos esses traumas evidentes, nós temos a boa notícia que existe cura, existe tratamento, uma terapia focada na terapia do trauma e principalmente na cura da criança interior, vai te libertar de tudo aquilo que você viveu na infância, que você carrega para a vida adulta. E se você não olhar, você pode carregar até os últimos dias de sua vida.
podemos nos poupar disso. Agora a Maria das Dores, lá do outro lado, ficou desesperada. Disse, minha Nossa Senhora, tenho tudo isso aí que ela disse. Eu vou te falar uma coisa. Qual é o fundamento? É baseado em quê? É que esses pontos foram considerados né, peças-chave para a gente resolver essas questões. Pois é, mas sabe o que acontece? Muitas pessoas gostam de sofrer. É mais fácil para algumas pessoas sofrer do que se transformar. Já é uma frase de Bert Hellinger, criador das constelações sistêmicas. É mais fácil sofrer do que solucionar. Algumas pessoas têm a necessidade de sofrer, até por uma ferida emocional que ela carrega, que seja ferida emocional da rejeição ou do abandono. Então, nós temos que fazer um trabalho muito intenso com uma pessoa dessa. Primeira coisa, para curar um trauma, para curar uma dor, a pessoa tem que dizer sim internamente. Mas muitas vezes ela tem alguns benefícios com sua doença e com sua dor. Ela tem alguns ganhos. Ela recebe, às vezes, a atenção dos filhos, dos amigos, ou até mesmo do marido ou da esposa. Ela recebe uma atenção que ela não conseguiu receber em sua infância, porque, de repente, vem de uma família muito grande, de muitos irmãos, e os pais não conseguiram dar a atenção que ela desejava. Então, ela consegue fazer com que suas dores, seus traumas, suas doenças, trazem alguns benefícios para ela, em partes, mas em outras partes continua o sofrimento. Porque torna-se cômodo, de alguma maneira, manter o papel de vítima de estimação ali, né? Então, o papelzinho de vítima de estimação, vou carregá-lo para sempre, por que não? Que tipo de manobra é muito eficaz? Tem como virar essas chaves? Porque a infância se arrastou por 12 anos de acúmulo ali, de bloqueios, de momentos impactantes no mau sentido, de dores, enfim, exatamente. frustrações. Eu trabalho com a reprogramação biológica, eu trabalho com a medicina germânica, eu trabalho com a cura da criança interior e também com as constelações sistêmicas. Então, eu tenho essas 4 ferramentas, eu sou especialista dessas 4 ferramentas, ao qual uma se integra à outra. E através desse olhar, dessas 4 ferramentas, a gente consegue pegar todos os conflitos biológicos, ressignificar ou até mesmo olhar que existe alguns pontos que nós trazemos, algumas dores emocionais que nós trazemos na nossa célula por lealdade ao nosso sistema familiar. Mas é importante que a pessoa esteja aberta para essa mudança, porque chega uma hora também que cansa de ser vítima. Porque chega uma hora que a própria vítima, que se faz de vítima, ela entra na raiva, no ódio, por estar sendo olhada como vítima. Então, antes que essa raiva chegue, porque a raiva também traz outros problemas, traz outras doenças físicas, né? Antes que chegue a esse ponto, que vamos ressignificar os traumas. Às vezes, a pessoa tem uma resistência, porque mexer na ferida dói. Mas até quando você vai ficar com ela aberta? Ali, minando. É melhor mexer para poder fechar e curar. Que assim seja. Você passou por quais movimentos extraordinários na sua vida? Tem algum que você possa expor aqui para gente? Porque geralmente a gente fala com tanta convicção daquilo do que já foi tocado. Pois é. Eu fui até a terapia, fui me tratar, fui me curar de várias dores da minha infância, uma delas o sentimento de rejeição. Quando eu nasci, a minha mãe era muito nova, tinha 16 anos, eu fui arrancada dela porque ela teve uma pré-eclâmpsia e eu demorei voltar ao colo dela. E a minha mãe era muito nova, ela sofreu muito e ali já gerou um vínculo interrompido entre eu e minha mãe. Então eu tive várias dores físicas, várias questões emocionais por conta desse vínculo interrompido que eu só vim entender na vida adulta, né? Ao longo da minha vida passei algumas situações também e quando eu fui me tratar, já o que me levou não foi só a questão do meu nascimento com minha mamãe, mas foi um aborto, tive uma gestação gemelar e durante essa gestação eu perdi a minha filha, perdi a Alice, eu fui no ápice da depressão. Já era a segunda vez que eu tive essa depressão. Então, eu fui me tratar, eu fui me olhar. E ali eu descobri um mundo mágico, um mundo maravilhoso que eu consegui. Tinha meus filhos pequenos, sempre gripados, sempre com sinusite. Meu marido sempre com dor nas costas, sempre travando da coluna, com problema de ciático. E eu comecei a perceber esse mundo encantador que o cérebro desenvolve essas doenças.
E daí eu fui estudar, então eu já estou como terapeuta nessa caminhada há 9 anos. Tenho cursos, inclusive, internacionais, formações internacionais sobre as constelações sistêmicas. Tenho vários cursos, várias formações. Sou especialista nesse assunto. Então, às vezes fala, nossa, mas você não viveu isso. Como que você consegue trabalhar isso? Experiência, muito estudo e muita experiência. E são 9 anos que eu atendo os meus pacientes, vários pacientes do mundo inteiro, e eu vejo os resultados. Então, eu tenho muita propriedade no que eu falo, porque não só por estudar, mas por ter resultados com maestria. Isso aí. Conhecimento de causa. Maravilhosa. Eva, uma feliz Páscoa para você, tá? Nesse final de semana. Fiquem bem aí em Arapongas. Um beijo para quem mora na região norte do Paraná. A gente aqui da região oeste, tão pertinho, ao mesmo tempo tão longe. É perto, mas é longe, mas é perto. Então, quando em Cascavel, por favor, venha ao vivo. Combinado? Com certeza. Um beijo. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite. Desejo uma iluminada Páscoa para todos. Que essa Páscoa realmente seja de transformação, que as pessoas consigam olhar para as suas dores e realmente renascer. Um grande beijo para todos vocês e mais uma vez muito obrigada. Isso aí. Show. Ressurgir das trevas. Cada um do seu jeitinho.